Veja no TV Notícias dessa terça-feira. Das 14 viaturas do SAMU em Campo Grande, apenas 2 estão funcionando. Decisão judicial proíbe o Estado de concluir o aquário do Pantanal sem licitação. E veja ainda. Incêndio em residência deixa crianças feridas. Ninguém conseguia abrir a porta, não achava a chave e tentavam arrombar a porta, não saía, não abria. Desespero muito grande. Por melhores condições de trabalho, agentes do Presídio Federal podem reduzir serviço. Servidores decidiram entregar os cargos de chefia, não fazer escoltas em dias de folga. Eles pedem melhores condições de trabalho. Campo Grande registra a maior inflação dos últimos 22 anos. Uma inflação altíssima. Só registrou coisa parecida em 1996, hein? Há muito tempo, tem mais de 20 anos. Então, isso é devido à greve dos caminhoneiros. Terça-feira, 10 de julho, o TV Notícias está no ar. Olá, boa tarde. Mais um capítulo na novela da obra do Aquário do Pantanal. Em nova decisão, o Judiciário veta a retomada do projeto sem licitação. O governo do estado havia anunciado em janeiro a dispensa da concorrência para contratar 2 empreiteiras, a Maksud Hari e a Tecfasa Soluções. O juiz Davi de Oliveira Gomes Filho atendeu o pedido do Ministério Público e proibiu a medida. A dispensa de licitação precisa de aval do Judiciário. De acordo com o MPE, o Estado deve abrir concorrência para verificar se há outras interessadas e valor abaixo do que seria pago, cerca de 40 milhões de reais. Na primeira licitação, 15 empresas participaram. A Egelt, que venceu a primeira, desistiu da obra. A segunda colocada não quis assumir. Por isso, o Estado tentou a contratação direta, projetado para investimento de 84 milhões de reais. Até a paralisação da obra, foram gastos cerca de 200 milhões no aquário do Pantanal. Uma mulher e 7 crianças ficam feridas durante incêndio em residência na manhã desta terça-feira. Até a chegada dos bombeiros, as vítimas foram socorridas pelos vizinhos. A principal hipótese é de que tenha ocorrido um curto na instalação elétrica. O fogo começou na cozinha e a família perdeu tudo. Entre as crianças estava uma menina de 10 meses. A casa fica no Lajeado, região do Dom Antônio Barbosa. Do lado de fora da casa, os sinais de socorro que veio do vizinho. O pai de Maria Carolina tentou salvar as vítimas do incêndio. Ao todo, 7 crianças estavam na residência. Em meio ao desespero, a grade da janela foi arrancada. Toda cortada, toda cheia de sangue ela. E a nenenzinha foi a última a sair, porque ninguém conseguia abrir a porta, não achava a chave e tentavam arrombar a porta, não saía, não abria. Desespero muito grande. Aí conseguiram tirar a grade e depois conseguiram abrir a porta, tudo ao mesmo tempo. Abriram a porta e tiraram a grade. Como que vocês ajudaram, então? Eu saí correndo, chamar os meninos, não tinha ninguém, meu pai estava sozinho ali. Tentava tirar a grade com a marreta. E não, como que vai sair ele sozinho? Vai demorar muito para ele tirar. Todos saíram machucados, com cortes e passando mal por conta da inalação da fumaça. Ela estava toda sangrando, desesperada, gritando aqui no meio da rua, porque não conseguiam tirar a bebezinha. Ela procurava alguma coisa para arrancar lá a janela, para poder tirar a bebê. Lá dentro, geladeira, televisão, cobertores, telhas que vieram abaixo em cima da cama, móveis, roupas, tudo virou cinzas. Conforme o tenente Henrique Falcão, quando o corpo de bombeiros chegou para atender a ocorrência, o fogo estava alto. Pelo que a gente analisou, teve início ali na região da cozinha, acabou se alastrando para toda a residência, atingiu todos os cômodos aí, então tinha muita fumaça ali justamente com essas crianças aí. Graças a Deus a gente conseguiu fazer a retirada de todas. Das vítimas, o bebê de 9 meses estava em estado grave, com problemas respiratórios. O bebê encontrava-se inconsciente, com queimaduras. Eu acho que ela ali no calor da emoção acabou transportando, mas já encontravam-se aqui no local vizinhos auxiliando nessa retirada das crianças. E já com a chegada dos nossos militares aqui, a gente acabou por
tirar todas essas crianças do local e fazer o combate ao incêndio aí nessa localidade. A suspeita é que o fogo tenha começado lá na cozinha, mas se alastrou muito rápido por todos os cômodos. Lá dentro está tudo queimado. A família agora precisa de ajuda. São 7 crianças, entre 13 anos e 9 meses. A família é humilde, a casa é de poucos cômodos e tudo foi destruído pelo incêndio. Aqui a família encontra-se com todos os bens queimados aqui, a gente vê que tudo revirado, todas as roupas, inclusive nesse período aí, muito complicado. A bebê está internada na área verde da Santa Casa e o estado de saúde é considerado estável. Ela teve 15% do corpo queimado e vai passar por cirurgia plástica. Ela ficou ferida na perna, couro cabeludo, costa, mão e rosto. Quem quiser ajudar a família que perdeu tudo, pode ligar no número 99307-9635. Colisão de 2 veículos provoca capotamento no bairro Copa Trabalho na manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu na esquina da Avenida Florestal com a Rua Guanandi. Um dos condutores teria avançado a preferencial. Os motoristas não tiveram ferimentos. Uma passageira também saiu ilesa. A colisão envolveu 2 veículos de passeio. Segundo os moradores do bairro Copa Trabalho, acidentes nesse cruzamento são frequentes por causa do avanço da preferencial, embora a rua seja sinalizada. A maior parte da frota do SAMU está literalmente encostada. Em Campo Grande, das 14 unidades, apenas 2 funcionam. Estão sendo priorizados os casos mais graves para o transporte. Quem precisa do serviço está preocupado. Esta é a base do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que fica no bairro Pioneiros. O pátio está lotado de ambulâncias. Esta, por exemplo, está sem condições de sair para atendimento. O volume de unidades paradas é alarmante para a saúde pública do município. Das 14 viaturas existentes na capital, 9 delas não têm conserto e serão descartadas. 3 estão paradas e apenas 2 estão disponíveis para atender a população. O pedreiro Lourenço precisa da rede de saúde pública. Ao buscar atendimento na UPA com suspeita de pneumonia, classifica a situação como crítica. É crítico, né? Eu sou muito crítico, porque se não tem, o que nós vamos fazer, né? Aí tem que depender dos vizinhos para levar e coisa, né? Trazer os amigos que podem ajudar a gente. Ele conta que sua esposa também está doente, internada. Ela vai precisar do transporte de uma unidade do SAMU. Eu vou precisar de ambulância. Minha mulher está internada lá, ela vai fazer uma operação e eu acho que vou ter que trazer ela para casa porque não tem... Lá diz que quebrou a máquina de fazer a operação e aí ela vai vir para casa e eu não tenho condição, eu vou ter que depender de ambulância, né? Bruniele Barbosa está acompanhando o sogro. Precisou do transporte, mas não chegou a ligar para o SAMU. Então a gente liga, eles perguntam como tá e perguntam se tem como levar, porque vai demorar dentro de 1 hora, 2 horas. E é nisso, a gente tem que correr atrás, pedir para alguém, pedir para vizinho, pedir para alguém poder ajudar e tá trazendo. Porque se for por esperar por eles, a gente morre. A Prefeitura não pode comprar novas viaturas porque a competência é do Ministério da Saúde, que é o órgão exclusivo para esse tipo de aquisição. Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já solicitou a reposição de 9 ambulâncias, mas até o momento não houve retorno do governo federal. Cada unidade roda em média 60 mil quilômetros por mês. Campo Grande não recebe ambulâncias do Ministério da Saúde há 4 anos. Veja no próximo bloco, aumenta o volume de apreensões de skunk e cocaína nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Atenção! Faltam menos de 50 dias para o sinal de TV analógico ser totalmente desligado. Você precisa preparar sua TV com um conversor e uma antena para receber o sinal digital. Vai ficar sem ver seus programas preferidos. Então, corra! Acesse agora sejadigital.com.br ou ligue 147. Não deixe para depois. Em menos de 50 dias, você pode ficar sem ver TV. Seja Digital.
Os verdadeiros craques estão no Carrefour. Como Tafarel, craque em economia. Faça como ele e aproveite. Sacolão a partir de R$ 1,75. Alho a granel 65 centavos cada 100 gramas com o meu Carrefour. Mamão papaya quilo ou morango bandeja 3,49. Cortes suínos a pururuca 8,90. Filé de São Peter 29,90. Brahma Extra Long Neck 355 ml 2,74. Azeites, pizzas ou lasanhas congeladas 50% na segunda unidade. Quem é craque faz Carrefour. Beba com moderação. Um lugar pra sentir a cada estação, relaxar todo momento, seja inverno ou verão. Um lugar pra divertir, se emocionar, um lugar para a família repousar. Férias de Julho tem baú de memórias em Termas de Jurema, com diversão preparada para a família toda. Venha com as crianças viver a maior de todas as aventuras e aproveitar esse paraíso de águas quentes. Termas de Jurema. Depois da pressão dos comerciantes, a Prefeitura altera planejamento para acelerar as obras do Reviva Campo Grande na rua 14 de julho. É pela principal via do comércio central que a revitalização começou. As obras iniciaram pelo cruzamento com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Simultaneamente também acontece na rua Maracaju. Segundo a mudança do município, o tempo de execução será reduzido de 60 para 38 dias em cada uma das 10 quadras que vão passar por intervenção. A meta é finalizar 7 trechos até novembro, um mês antes do previsto. Nesses pontos, está sendo feita a troca de tubulação da rede de drenagem e recapeamento. Será feito também o aterramento da fiação elétrica e de telefonia. Mesmo com essas alterações, o prazo para executar o projeto é 20 meses. Protesto de agentes penitenciários federais deixa em alerta a Força Nacional de Segurança Pública. Por melhores condições de trabalho, os servidores podem suspender alguns serviços e afetar a rotina dessas unidades penais. No país, são 4 presídios federais, um deles em Campo Grande, que abriga detentos de alta periculosidade, entre eles líderes de facções criminosas e de milícias. Homens da Força Nacional estão de prontidão para atuar nos presídios federais. Isso por conta do protesto dos agentes penitenciários. Servidores decidiram entregar os cargos de chefia, não fazer escoltas em dias de folga. Eles pedem melhores condições de trabalho. Entre os presídios estão de Catanduvas, no Paraná, e Campo Grande. Lá na entrada, faixa com a frase: a política penitenciária brasileira tem de ser levada a sério. Hoje pela manhã, a penitenciária federal, que fica na região do Jardim Colorado, estava com pouca movimentação, apenas carros que entravam com frequência. Aqui é uma das unidades onde estão os criminosos mais perigosos do país. Ida Garcia para o TVI Notícias. Polícia Rodoviária Federal apreende carregamento de skunk, uma droga sintética conhecida como super maconha. Esse tipo de apreensão tem aumentado nas BRs que cortam o estado, assim como a de cocaína. Os 786 quilos de maconha e 1,6 kg de skunk foram apreendidos em um veículo na BR-158 em Paranaíba. Um veículo vindo com placas de Cuiabá, o condutor não apresentou uma história convincente para os policiais, dizendo que haveria uma visita de parentes, mas não sabia informar sequer o endereço desses parentes, não havia um telefone ali para que pudesse realmente se averiguar aquilo. Então, nessa abordagem, os policiais aprofundaram a fiscalização e acabaram encontrando ali uma quantidade considerável de maconha. De acordo com o inspetor da PRF, a apreensão de skunk não é tão comum. Na verdade, o skunk ele é uma apreensão assim, muito esporádica. O grosso das apreensões mesmo envolvem maconha e cocaína e, eventualmente, o haxixe, que é outra droga também, que às vezes, no aproveitamento de restos ali da produção da maconha, são realizadas essas outras drogas. No final de semana foi registrada também uma grande apreensão de maconha na BR-163 em Dourados, mais de 1 tonelada de maconha. Mais uma modalidade do que a gente costumou chamar de cavalo doido, ou seja, esses veículos que são montados de forma a não parar numa barreira policial. É uma quantidade tão grande de droga num veículo só, não tem como você nem ver, não precisa nem aprofundar a fiscalização.
Então ele já vem sabendo que, se abordado, ele não vai parar e vai empreender fuga. Desta vez foi preso. Desta vez o condutor foi preso, né? E o resultado aí é a apreensão de 1,2 toneladas de maconha. Dados da PRF apontam que, comparando o primeiro semestre deste ano com o de 2017, houve queda na apreensão de maconha nas rodovias federais que cortam o estado. Em compensação, o volume de cocaína apreendida aumentou. Reparamos em uma diminuição da apreensão de maconha, né? Uma diminuição das apreensões de maconha na ordem de 30%. E um aumento das apreensões de cocaína, que agora registra um número 80% maior em relação ao mesmo semestre de 2017. O motivo desse aumento, com certeza, é a apreensão que nós tivemos, né, de quase 1 tonelada de cocaína na cidade de Água Clara, num caminhão preparado para lubrificantes. Essa droga estava na parte do tanque em que seria transportado normalmente o combustível. Ainda de acordo com dados da PRF, houve um aumento no contrabando de cigarros no período do semestre deste ano com o do ano passado. Isso porque este tipo de crime tem uma pena menor. A modalidade de cigarro hoje tem atraído muito crime, porque a pena é bastante baixa. Aquela pessoa que foi flagrada, ela consegue sair com a relativa facilidade e ela já pode retornar à atividade novamente. Diferente da droga, que tem, por ser uma pena muito pesada, as restrições, né, para concessão de liberdade provisória, elas são muito maiores. Então a gente visualiza que o crime hoje está começando também cada vez mais expandir para o lado do contrabando de cigarros. No próximo bloco, a inflação do mês de junho supera a previsão e é a maior dos últimos 22 anos. Veja agora como fica o tempo amanhã. Tá desanimado? Experimente mais atitude. Tá confuso? Precisa de mais foco. Ah, tá muito exposto, então proteja-se. Muito do que a gente procura está bem na frente dos nossos olhos, é só querer enxergar. E a Óticas Aline quer te ajudar a ter o olhar certo para cada situação. Dá só uma olhada nas novas coleções já disponíveis na loja. São as grifes que atraem todos os olhares. Escada, Fendi, Guess, Tiffany, Prada, são as mais procuradas e mais conceituadas do mercado. Você sabe que a classe vem de berço, né? Então os pequenos também merecem um olhar especial. Aqui tem coleção infantil Ray-Ban e tem também a nova coleção Empório Vision, modelos masculinos, femininos e infantis. Alta durabilidade e qualidade. Já escolheu o seu? Então escolhe porque é presente. Faça suas lentes aqui e você ganha qualquer uma das armações Empório Vision. 13 de maio, entre a Cândido Mariano e a Dom Aquino. Óticas Aline é qualidade e o melhor preço da cidade. Masterchef, terça às 22h30. Oferecimento: tá tudo certo, tá tudo certão. Prefeitura de Dourados lança campanha para reduzir o número de crianças nas ruas pedindo esmolas. O trabalho está na segunda etapa. Segundo o levantamento do município, aumentou o número de crianças e adolescentes pedindo esmola nos semáforos. A campanha quer ainda identificar esses menores para que sejam atendidos com suas famílias em programas sociais. Veja na reportagem em parceria com a TV Hit de Dourados. A campanha Não Dê Esmola, Promova a Cidadania foi lançada no início desta semana e tem como objetivo principal mapear os cruzamentos da cidade onde tem mais crianças pedindo esmola, além de também contabilizar a quantia de crianças que estão nesta situação. O sentido dela é pegar todos, através do Conselho Tutelar, que é um órgão nosso, que nós temos 2 conselhos, que vai fazer uma atuação mais direta às crianças. Veja que nós estamos no período de férias e neste momento nós temos observado o aumento de crianças vindo para o centro da cidade.
O propósito da campanha não é apenas combater a mendicância ou o trabalho infantil, mas também a violência e exploração de crianças e adolescentes. O projeto conta também com o apoio do Ministério Público Estadual, que tem a função de fiscalizar e auxiliar nas ações da campanha. Essa campanha vem, neste momento, com o intuito de, primeiro, conscientizar a população de que não é dando 10 centavos, R$1 por uma criança que está na rua que vai solucionar o problema da vida daquela criança ou daquele adolescente. A gente não executa política pública, o Ministério Público não é órgão executor, mas é órgão fiscalizador. E com isso pode também ajudar nesse fluxo de trabalho entre as entidades, entre os órgãos municipais e estaduais. E por fim também, em sendo em alguns casos não resolvidos pela rede, casos mais graves, casos de violação de direitos, por exemplo, exploração sexual, exploração familiar, aí a gente pode tomar alguma medida judicial contra a família ou em benefício da família. Vai variar muito de caso a caso, mas a gente vai estar atento, a gente vai ser o final desta rede. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Muitas pessoas são contra a prática de dar esmolas, mas confessam que já deram dinheiro para as crianças. O certo seria ele estar na escola, né? E as pessoas ajudam, mas a gente não sabe o porquê o dinheiro, por que eles usam esse dinheiro. Então você é contra dar esmola para criança? Não, eu não, tipo assim, eu não sou contra, porque a gente, por mais que a gente não queira, a gente dá porque a gente fica com dó, né? Às vezes eu não dou, às vezes compro algum lanche, alguma coisa, né? Mas dar dinheiro não? Dinheiro não, muito difícil. Acredito que não vai ser bom, acredito que aí a criança vai sempre procurar aquele meio de ganhar, né? Então, se você já passou por esse tipo de situação, existe uma solução. Podem ser feitas, mas de uma outra forma e com a certeza que o seu dinheiro está sendo aplicado de forma correta e justa e que vai chegar até quem realmente precisa. Nós vamos levá-las até a família, nós vamos identificar essas famílias, aonde essas famílias estão, qual bairro está. A partir daí nós vamos referenciá-las ao CRAS e as nossas assistentes sociais irá fazer todo um acompanhamento para entender a razão dessa criança. Vai verificar as notas, a escola que ela está matriculado e aí fazer esse diagnóstico. Greve dos caminhoneiros, bandeira vermelha da energia elétrica, aumento no preço do gás, alimentos e combustíveis. Esses são alguns dos motivos que levaram o mês de junho a ter a maior inflação dos últimos 22 anos. Segundo especialistas, os indicadores só devem ser normalizados em agosto. A inflação disparou no mês de junho em Campo Grande. É o que aponta o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor. O coordenador do Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais da Uniderp explica que a inflação fechou em 1,17%. É o maior indicador dos últimos 22 anos em Campo Grande. E este pico na inflação é o reflexo da greve dos caminhoneiros. Uma inflação altíssima. Só registrou coisa parecida em 1996, há muito tempo, tem mais de 20 anos. Então, isso é devido à greve dos caminhoneiros, certamente, porque com esse problema da greve dos caminhoneiros, então o grupo alimentação aumentou 3,22%. É um aumento brutal para a alimentação, né? Então isso aí é em média, imagina, tem produtos que aumentou muito aí. A greve dos caminhoneiros, que aconteceu na segunda quinzena de maio, refletiu principalmente os preços da gasolina, que registrou uma alta de 7,39%, o gás de cozinha, o GLP, aumentou 8,77%, a tarifa de energia elétrica também afetou o cálculo da inflação após o aumento de 4,39%. No mês de julho eu penso que ainda vai ter reflexo da greve dos caminhoneiros, porque ainda tem muito produto que está sofrendo influência a mais longo prazo. Mas a partir de agosto, setembro, aí para frente, certamente a inflação vai chegar naqueles moldes que estava no mês de maio, mês de abril aí para trás. Então,
Mas o mês de julho eu penso que vai ser um mês de inflação alta ainda. O outro problema que vai atingir a mesa do trabalhador e irá influenciar na inflação é a safra de grãos do biênio 2017-2018, que será 7% menor que a anterior. E as altas sucessivas mudam o comportamento do consumidor. A ida ao supermercado atende os dias de promoção. E essa é a rotina de Sebastião. Aproveita datas de oferta para economizar. Se você não fazer as promoções nas quintas-feiras, você não consegue, né, suprir as necessidades. Então tem que... Tá difícil, tá difícil. A batata, por exemplo, teve uma alta de 50,34%. O limão está com valor mais amargo, teve um reajuste de 28,40%. O mamão também ficou mais caro, 29,39%. No caso do leite, a entre-safra resultou na alta de 9,34% para o produto em caixinha. E é claro que o consumidor já sentiu no bolso. Sobe mês a mês. Tá certo. Não tem jeito mais, a coisa virou bagunça, né? Tá mais cara. O que, por exemplo? Não muito, mas dá pra você notar uma certa diferença em tudo, né? Um pouquinho é coisa, mas tá um pouquinho mais caro. E aí, como fazer nesse momento que as coisas estão mais caras? Trocar, né? Trocar um alimento por outro, trocar um mais caro pelo mais barato, é assim, vai levando. A alta da inflação atingiu também o açougue. Entre os cortes mais tradicionais, o colchão mole, por exemplo, ficou 9,51% mais caro. A costela bovina subiu 7,96%. Valéria notou a subida de preços na carne bovina. Dependendo do açougue, aumentou sim. Depende muito de cada açougue, né? Mas mantido o preço, não. Inclusive, de vários alimentos tem aumentado sim. E o TV Notícias fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens dessa edição na nossa página do Facebook e canal do YouTube. Para você, uma boa noite e até amanhã neste mesmo horário.